Bom, se você assiste vídeos, né, sobre livros, literatura em geral, é possível que você já tenha visto também o tipo de conteúdo onde as pessoas meio que se culpam por não terem lido os livros que tem na estante, ou por terem muitos livros não lidos na estante. E eu quero refletir sobre isso, né? Refletir sobre esse tema. Eu acho que não tem certo nem errado, mas eu queria deixar uma certa reflexão sobre esse assunto. Primeiro que eu não vejo nada demais você construir sua biblioteca pessoal, né? E ter muitos livros não lidos, mas você vai ter, né, às suas mãos, a qualquer momento, a possibilidade de você ler um livro que você ainda não leu, né? Então, assim, eu não vejo nada demais a pessoa ter muitos livros não lidos na estante. Eu, particularmente, a maioria dos meus livros que eu tenho na minha estante são nas minhas prateleiras, no caso, né? São livros lidos, a maioria eu li, mas isso porque eu procuro economizar, né? E também porque passei muitos anos sem ter condições de comprar livros, então eu li muitos livros digitais, inclusive, né, em PDF, justamente porque eu não tinha condições de comprar livros. E livro, como todo mundo sabe, não é tão acessível assim, né? Mesmo para quem compra em sebos, né? Mesmo para quem compra livros usados como eu compro, a grande maioria dos meus livros são livros usados. Mesmo assim, tem obras que, tipo, enfim, que não é tão acessível assim, né? Eu já fui o tipo de pessoa que eu era muito desapegada com os meus livros. Eu doei muitos livros meus, dei de presente também livros, né, que eu tinha. E tem alguns que hoje eu me arrependo disso, mas eu tava numa fase de desapego, eu tava numa fase em que eu queria, né, ter uma vida minimalista e eu meio que queria ter uma quantidade mínima, assim, não mínima, mas uma quantidade limitada de livros. E hoje eu desapeguei dessa ideia, né? E na verdade não. Hoje eu quero ter mais livros, hoje eu quero, tipo, ter mais condições de comprar mais livros e ler mais livros. Enfim, e eu não vejo nenhum problema quando a pessoa, por exemplo, eu assisto canais que pessoas já têm tipo uma coleção de 1000 livros e que você já pode chamar de biblioteca, né? E eu acho muito legal quando a pessoa tem muitos livros, tem condições de comprar. Quando a pessoa lê muito, né? É um leitor voraz e também este é um ponto, né? Porque se você está comprando muitos livros é porque você lê com frequência. Então, o que seria estranho seria se você comprasse muitos livros e você não lesse, não tivesse uma vida de leitor, não tivesse o hábito da leitura. Isso seria estranho. Mas quando uma pessoa lê com frequência, eu não vejo problema dela ter muitos livros não lidos, né? Eu, por exemplo, tenho temas que tem alguns temas que eu gostaria de ler sobre, né? Sai, Paloma. E eu não tenho esses livros, né?
Então, assim, por vários motivos. Um deles é porque por causa do valor do livro mesmo, por uma questão financeira. Mas eu gostaria, por exemplo, de ter um livro sobre a Segunda Guerra Mundial, por exemplo, que é um assunto que eu gostaria de ler e entender mais. E, por exemplo, sobre os conflitos no Brasil, ou, enfim, vários temas que eu gostaria de ter um acervo para ter esse acesso e para ler quando eu quiser. E, enfim, hoje eu tenho que escolher com o que eu tenho, né? Eu já fui uma pessoa de usar a biblioteca pública, hoje não mais, porque perto da minha casa não tem nenhuma biblioteca pública. Então, basicamente, eu teria, por exemplo, eu tenho um pouco mais de 100 livros, eu acho, mas eu gostaria de ter 500 livros, né? Já sabendo que, tipo, eu já sei os assuntos, os autores que eu quero ler, os títulos, as obras que eu quero ler. Eu já sei, eu já entendo muito sobre o meu gosto de leitura, então, eu, se eu tivesse, por exemplo, umas condições financeiras, com certeza eu ia montar um acervo já, tipo, consciente de que eu vou ler aqueles livros em algum momento e eles estarão acessíveis para mim. Então, enfim, eu não vejo problema se você for. Se você tem o hábito da leitura, se você for um leitor, qual o problema, né, de você ter muitos livros? Não vejo problema algum. Mas também não vejo problema quando a pessoa, por exemplo, tem 500 ou 1000 livros e não tem tanto espaço assim para esses livros e tem muitos livros não lidos. Então eu super compreendo, né, que essa pessoa tente frear, né, um pouco a questão do consumo do livro, porque essa questão do consumo é diferente para cada pessoa, né? Como eu falei, eu sei exatamente o que eu quero ler, o meu gosto literário, e eu não leio porque outras pessoas estão lendo, ou eu não leio por causa de moda, eu não leio por esses motivos. Então, eu não tenho esse problema do consumo, tipo, ou aquela necessidade de preencher um vazio e aí a pessoa vai consumir, seja livro, seja roupa, seja qualquer outra coisa. Eu não tenho esse problema do consumismo em si, né? Eu nunca contraí nenhuma dívida, por exemplo. Mas se a pessoa tem um problema de consumismo, realmente essa pessoa precisa frear um pouco, né? Precisa refletir mais e pensar melhor sobre o que vai comprar, ou, enfim, se a pessoa tem dívida porque comprou muitos livros. A questão que eu tô falando aqui é se a pessoa tem algum problema de consumismo, né, e compra livro pelo motivo errado, né, pela razão errada. Não porque ela quer não porque ela quer ler aquele livro, mas sim porque ela quer preencher um vazio ou porque ela quer seguir a tendência, né, de tipo ler os livros do momento, né, ler os livros mais lidos, ler os livros que estão tipo recomendados no YouTube ou no TikTok ou sei lá, um livro da moda, enfim. Se a pessoa consome pensando nisso e não exatamente, né, na leitura em si, aí eu vejo um problema, né? Se a pessoa tem um problema financeiro, também vejo um problema. Hoje em dia, tem como você baixar os livros gratuitamente em PDF. Tem livros em domínio público. Tem bibliotecas, ainda que em algumas cidades não tenha, né? Algumas cidades realmente tem. Na minha cidade, por exemplo, não tem. Não tem nem biblioteca, nem sebo. Não tem. Eu não conheço. Não conheço.
era para ter uma biblioteca pública, teoricamente tem, mas na prática não tem. A pessoa pode ter outros meios de ler livros sem precisar comprar. O único motivo que eu vejo para a pessoa não comprar mais livros seria esse. Seria um problema de consumismo, problema financeiro. Mas, se a pessoa não tem um problema de consumismo, nem um problema financeiro, não vejo por que ela não possa ter muitos livros não lidos na estante, né? Então eu deixo essa reflexão porque pode ser que você se sinta mal ou culpado por, tipo, ter muitos livros não lidos na sua estante. Eu não me sentiria culpada por isso. A única coisa que eu posso recomendar é que você continue com o hábito da leitura, porque por vários motivos, ler tem diversos benefícios, né? Enfim, você não deve nada a ninguém, e você é livre para fazer o que você quiser, e é isso, né? Eu gostaria muito de saber a sua opinião sobre isso, né? Se você se sente culpado, se você sente que você tem muitos livros não lidos e você fica com peso na consciência, enfim. Ou se você tá lendo muito pouco e tá comprando muito, também tem essa balança, né? De você, enfim, comprar muito livro e estar lendo pouco, então a matemática fica desequilibrada, né? Mas também não vejo também problema. Às vezes a gente lê pouco por motivos de, por exemplo, tempo ou estresse, problemas de ansiedade, vários problemas, enfim, que externos, né? Mas não deixe de ler se você, tipo, passa muito tempo assistindo vídeos no YouTube ou vendo redes sociais, aí você tem um problema. E daí você poderia dedicar uma parte desse tempo em ler livros, né? Então, eu só consigo entender a pessoa que realmente não tem tempo nenhum, né? Como eu já passei por isso, né? Eu estudava, estagiava e fazia um curso. Então eu passava, nessa época, né? Eu passava o dia inteiro fora de casa. E quando eu chegava em casa, eu chegava muito cansada, já à tarde da noite. Eu não tinha, realmente não tinha tempo. Então, o tempo que eu tinha era, por exemplo, tempo de espera ou dentro de ônibus. Aí eu lia no ônibus, já li muitos livros dentro de ônibus, já estudei dentro de ônibus. Então, assim, eu só consigo entender essa pessoa que realmente passa o dia inteiro com várias atividades e não tem tempo para nada. Aí eu consigo entender que essa pessoa leia pouco ou quase nada, mas, enfim, tem aí o fim de semana, né, pra gente aproveitar e ler bastante. Deixe sua opinião sobre esse assunto e deixe aí nos comentários qual livro também que você está lendo ou que você quer comprar, que você quer ter na sua estante, né? E é isso aí. Até a próxima.